Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui, reunido como igreja, para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Então, amados, mais uma vez aqui, reunido como igreja, para crescermos aqui no entendimento da palavra de Deus. Bem-vindos sejam todos, graça e paz. Estou passando por aqui na hora do almoço para deixar mais uma mensagem para vocês, lendo e explicando com a mente de Cristo, coisa que o cão guloso chamado pastor não faz, porque Deus não o revelou. E eu estou aqui, essa semana, eu estou atendendo alguns irmãos aí do canal e estou lendo capítulos e versículos do quais eles não têm entendimento e que estão pedindo para mim explicar, e que geralmente é o que os cães gulosos pregam aí fora, levando outro entendimento, vendo as coisas literais e sem ter entendimento de nada, e aplicando na chamada igreja deles, na carne. Então, eu preguei ontem Romanos 10, a partir do 1, e hoje eu estou atendendo aqui mais um irmão, e eu vou ler Mateus, eu vou ler João, porque ele pediu para mim ler João e explicar 8,32. Só que eu gosto de ler texto e contexto. Então eu vou atender esse irmão aqui de João 8,32, e amanhã eu vou atender outra irmã de João 10,10, e que eu não vou ler João 10,10. Eu vou ler João 1, entende? Até o 10, ou então daí para frente. E ler e te explicar e desmascarar esses teólogos, esses doutores, que Deus disse que levantaria os pequeninos, que não sabem nem falar, para detonar eles. E é o que está acontecendo. E se vocês estão preocupados com isso, vai falar com ele. Então, meus amados, depois eu vou atender uma irmãzinha aí, que ela diz que a macumba da Santa Ceia é 1 de Coríntios 26. E eu expliquei para ela que não é a macumba da Santa Ceia. Foi a última Páscoa, e que Jesus estava cumprindo a lei. Então, o cão, como ele quer enganar, continuar enganando de qualquer jeito, quando você fala que Lucas 22, do 7 até o 22, é a festa dos pães asmos, é a Páscoa, então eles dizem que está no Segundo Testamento, que está na Nova Aliança, e que Paulo está mandando fazer a macumba da Santa Ceia. E que Paulo não está mandando fazer nada. Paulo está dando uns carão lá no cara, uns puxavantes de orelha, e dizendo que o que eles estão fazendo não é ceia, é Páscoa. Então eu vou responder essa irmã aí, e aí sucessivamente. E quando der, eu volto às pregações normais. Se você tiver alguma pergunta, se tiver algum capítulo e versículo da Bíblia que você não entenda, você, por gentileza, pode perguntar. Se eu souber, digo que sei. Se eu não souber, digo que não sei, e pronto. Então, tem um cão guloso aí, que ele fez uma pergunta aí, que nem perguntar esses doutores não sabem fazer. E eu não vou te responder não, cãozinho. Que a pergunta que tu tá fazendo aí não tem nada a ver com a Bíblia. Entende? Que vocês não entendem, vocês não entendem de coisas espirituais, meu amado. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais.
E vocês cães, vocês não sabem. Porque vocês só pregam por torpe e ganância. O teu Deus é o ventre, é o fio metal, é o dinheiro. Tá? Então, olha, o que eu vou pregar hoje e desmascarar esse cão? Ele pega isso daqui, olha, é João 8,32. Ele diz assim, ó. Lá, a sinagoga dele lotada. E ele diz, olha, irmão, abre aí em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto, aí ele para. Ele pega esse versículo aqui isolado e diz, tá vendo, irmão? Você tem que conhecer a verdade. Qual é a verdade? A dele. E qual é a verdade? A macumba dele. E qual é a verdade? Aceitar Jesus, se batizar nas águas. A lei de Moisés, que nunca foi para você, meu amado. Dá dinheiro para esse cão. Meu amado, esses cães aí, eles pregam a lei, mas eles são transgressor da lei. Eles não cumprem a lei, meu amado. Homem nenhum no mundo pode cumprir a lei. E a lei há quase 2000 anos não existe mais. Deus cumpriu a lei, meu amado, e aboliu. Romanos 10,4. Vocês não sabem o que é abolir, não? Abolir é acabar, meu amado. A lei não procede de fé. Quem se mantém na lei é transgressor da lei e é maldito, disse Paulo, lá em Gálatas. Então vocês são malditos, porque vocês permanecem em todas as coisas da lei. Então Paulo que disse que vocês são malditos. Quem está na lei, meu amado? Quem está na lei está separado de Deus. Por que, Lira? Porque não existe Deus na lei, meu amado, mais. Pelo amor de Deus. Não existe mais Deus na lei. Não existe mais Deus na primeira aliança. Só existe esse ladrão te enganando. Então, meu amado, olha, eu vou ler para vocês. Já deu 7 minutos só com essa ladainha aqui de sempre, tentando levar o teu entendimento, que você diz que tudo é heresia. Então, eu vou pregar aqui para os eleitos de Deus, para aqueles que o Espírito de Deus se revestiu da tua carne, do teu homem terreno. É para essas pessoas que eu vou pregar. Entende, meu amado? Não é para quem aceita Jesus. João 8,1, vou explicar bem direitinho e desmascarar esse teu cão, que é um mentiroso, que é um enganador, que não sabe de nada. João 8,1. João 8,1 não, eu vou ler... eu vou ler João 8,12, tá? A partir do 12, que aqui é outro assunto. João 8,1 é outro assunto. A mulher adúltera. Aqui é Jesus, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus defende a sua missão e autoridade. Eu vou ler, olha. Eu vou começar a ler, preste atenção. João 8,21, tá? A partir do 21. Que é o quê? É Jesus defendendo a missão dele na terra e a autoridade dele, como Deus. Então ele diz assim, preste atenção, tá? Para te explicar todo o texto e o contexto, que o teu cãozinho, ele só prega, João 8,9, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade do qual Jesus de Nazaré está falando? Eles não sabem. Eles não têm entendimento, meu amado. O intuito deles aí é te manter escravo e te manter com medo de tudo, até da tua sombra, e te roubar, só isso, mais nada. Ele não vai dar, não é de interesse dele dar o entendimento da palavra para você, meu amado. Quem vai fazer somos nós,
que fomos levantados por Deus, que esse entendimento não é nosso. Esse entendimento não é meu amado. Eu era igual a vocês, estava aí, sendo roubado, assaltado, enganado. Não sabia nada. Então, João 8:21, de outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procureis, mas perecerei no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, olha, deixa eu te explicar. Aqui é Jesus de Nazaré falando com os fariseus. Falando com eles lá que eram contra Deus, que é igual a esses cães e que fizeram com que vocês evangélicos vivem também contra Deus. Então, ele diz aqui, ó, de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecerei no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. 22. Então diziam os judeus, está vendo? Qual judeus? Os judeus que não creram, meu amado. Os judeus que não creram, os filhos da perdição, os cães gulosos, igual esses que estão aí fora, se dizendo pastor, se dizendo bispo, se dizendo apóstolo. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Olha o pensamento do cara, mano. Olha o pensamento do cara. Jesus de Nazaré disse que ele estava se retirando, e para onde ele ia, eles lá não podiam ir. Por quê? Porque eles eram filhos da perdição. Então, eles não seriam salvos. E eles iam permanecer nos pecados. Por quê? Porque são incrédulos. Igual esse cão aí. Só pensa em dinheiro. Então, olha o pensamento dele. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar? Meu amado. Então ele continuou aqui e disse: porque diz para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus estava falando que ele ia voltar para o seu trono e que para lá eles não podiam ir. Então eles estavam pensando que ele ia se suicidar. E ele diz: por que diz para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo. Aqui falando, Jesus respondendo, olha, João 8:23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Falando com ele, com os judeus, falando com o homem carnal, com o homem exterior, carne. Então ele diz no 24: por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crede, olha, porque se não crede que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Por quê, Lira? Porque, meu amado, como eu iniciei te explicando, né? Jesus de Nazaré aqui estava falando com os judeus, aqueles que não creram, aqueles que não acreditavam que aquele homem, que aquele judeu, aquele homem, ele era Deus. Entende? Que estava na manifestação com o homem, do qual é Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré, ele curava, ele fazia mudo falar, surdo ouvir, cego enxergar, aleijado andar. Ele não estava fazendo isso para aparecer não, meu amado. Ele estava fazendo isso para aqueles que eram os eleitos dele, cresce naquela obra dele, naqueles milagres que ele estava fazendo. Então, os que não creram, porque não era para crer, é o filho da perdição. Então, meu amado, ele está se dirigindo a esses. Então, ele continua aqui no 24.
Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Claro, se o pecado não seria tirado deles, porque eles não creram, e ele diz, porque se não crede que eu sou, morrerei nos vossos pecados. E no 25, então, olha, você vê, né, que Jesus de Nazaré, ele estava no cumprimento da lei, né? Mas Jesus de Nazaré, ele já pregava a graça. Ele já pregava a graça, meu amado, viver só por fé. Que esse teu cão não prega. E Lira, o que é pregar o evangelho para viver só por fé? Meu amado, é as 14 cartas de Paulo. Não é para tu ter igreja, não é para tu ter pastor, não é para tu ter obra, meu amado. E Lira, o que é ter obra? Qualquer coisa, meu amado. Qualquer coisa que não seja somente por fé, é obra. Qualquer coisa. Então, no 25, ele diz, olha, então, eles perguntaram, os judeus, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Então, eles fizeram uma pergunta para Deus, né, para Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré rebateu com outra pergunta. Ele disse, quem és tu? Quem é você? E ele disse para ele lá, desde o princípio vos tenho dito o quê? O que eu tenho vos dito? Que eu sou. E vocês não creram. Então, meu amado, no 26, continuando, abrindo a tua mente, meu amado, abrindo a tua mente. Olha, João 8:26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, presta atenção. Não é Deus Pai, não é Deus Filho e não é Deus Espírito Santo. Jesus de Nazaré aqui, ele é Deus. Ele estava na segunda manifestação de Deus, tá? De Deus, como o quê? Como filho. Então, quando ele fala aqui, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Por que, Lira? Porque, meu amado, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, que era o próprio Deus, ele veio para julgar Israel, meu amado, para julgar os judeus. Nós, os gentios brasileiros, nós não entramos em juízo. Por que, Lira? Você pode dizer, porque o cão estudou, mas não aprendeu nada? Posso. Porque, meu amado, ele prometeu, Deus, que vingaria o sangue de Abel, o sangue dos profetas, o sangue de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque eles mataram. E nós matamos quem? Nós não matamos ninguém, meu amado. Nós não matamos ninguém. Então nós não entramos em juízo. Como eu já falei para vocês, Deus, ele tinha 2 times. Ele usou no Primeiro Testamento. E no Segundo Testamento, ele juntou os 2 times e fez só um. Entende, meu amado? Que são quem? A Israel celestial. Os espíritos revestidos de carne. Deus é Pai dos espíritos. E esses espíritos estão aqui na terra, numa participação comum de carne e sangue, como já teve Deus mesmo, Jesus de Nazaré. E o que é para mim fazer, Lira? Crê nisso. Crê que você está aqui e que você não é daqui, você é do céu. Você quem? O Espírito, meu amado. Não é o Lira. Meu amado. Então, cara, olha, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Ele veio para julgar eles, meu amado. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo
que as coisas que dele, falando de Deus, que ele era Deus, está falando com ele mesmo. E você tem que ter esse entendimento, meu amado. Você tem que ter esse entendimento. Que não é três, que nem esses cão de paletó e de saia, e esses cão órgão botou na mente de vocês. Que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Não é. É só um. Ele se manifestou como Espírito para Israel. Depois, ele não era mais o Deus de Israel. Ele já era o Jesus de Nazaré. Como? Como carne. E depois da cruz, depois do ano 70, depois da escatologia consumada, ele passou a ser Espírito. Morando em nós, meu amado, ele mora em nós. Então, olha, 27, eles, os judeus, porém, não atinaram que eles falavam do Pai. Então, aqui, né, na verdade, eles não entendiam nada. Tá igual esses cão aí que querem aparecer e que o que eles pregam aí é macumba, macumbogélio, entende? Que não é nada, eles falam ao vento e vocês, né, mais cegos do que eles, vocês aceitam isso, essa zoada, essa macumba. Vê se eu tô gritando aqui, vê se eu não tô lendo aqui e explicando, meu amado, que diferença? Então, olha, no 28 ele diz, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantar-de o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, Jesus de Nazaré, né, ele está explicando aqui a missão dele e a autoridade dele como Deus. E tudo que ele fala aqui, ele está afirmando, meu amado. Ele está afirmando com toda a autoridade. E ele está dizendo aqui que quando ele for levantado, quando ele for de assunto aos céus, eles iriam, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantar-de o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, se referindo à missão dele, que ele veio fazer aqui na terra. Uma participação de carne e sangue, do qual o próprio Deus teve, e que nós estamos aqui igual a ele, meu amado. Nós somos igual a ele, nós somos igual a Deus. Não vai passar mal não, meu amado. Não vai passar mal não. Os espíritos de Deus é um espírito igualzinho a ele, um espírito de glória, igualzinho a ele, que já veio de lá, e que nós vamos voltar para lá, meu amado. Nós não somos daqui. Você só pode dizer que crê em Deus, né? Você só pode afirmar isso com toda a autoridade se você crê que você não é daqui, meu amado. Se você crê que você é daqui e você querer achar que vai viver só essa vida, você está lascado. Você é um lascado, meu amado, achando que você só tem essa vida. Então, olha, 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, ele está falando aqui do próprio Deus e está falando da manifestação dele como filho. Então, é o Jesus de Nazaré e Deus é um só. E que ele não podia se saltar mesmo, não podia se largar, meu amado. Como ele não pode sair de nós, como ele não pode largar nós. Entende? Ele disse que uma mulher pode abandonar o filho, mas nós, ele jamais abandonará. Ele disse, eu andarei, lá em Hebreus, eu andarei neles, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É nisso que eu creio. Ele é o nosso Deus, meu amado. Ele é o nosso Deus. Ele está em nós, ele anda em nós, ele habita em nós.
evangélico. Sai dessa loucura. Deixa de ser idólatra. Dizer que Deus é um pedaço de pão da padaria. Você é a igreja, meu amado. Você é o templo, você é a morada de Deus. Cuida dessa morada. Então, aqui no 30, olha, ele diz, dito estas coisas, muitos creram nele. Então, Deus, né, Jesus de Nazaré, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Não são todos. Porque não somente o Deus de Israel veio para os judeus, mas como Jesus de Nazaré, ele veio somente para os judeus. E alguns deles não o receberam, não são todos, como o cãozinho diz. E nós não entramos em primeira aliança. Nós fomos incluídos só na segunda aliança. E nós não somos de lei de Moisés, nós não somos de sacrifício. Nós não passamos por juízo. Nós fomos absolvidos para viver só por fé. Ah, se vocês entendessem isso, vocês evangélicos, vocês católicos, esses cães tinham que trabalhar, meu amado. Tinham que trabalhar. Então, 31, João 8:31, disse, pois, Jesus aos judeus, olha, presta atenção, tá? A fé não é de todos. A fé não é de todos. Deus não habita em todos. Ele só habita nos eleitos. Nem todos vão crer. Nem todos vão crer, meu amado. Quem é que vai crer, Lira? Os eleitos, os escolhidos por ele. Aqueles que têm o Espírito de Deus habitando no seu Espírito. E jamais será vencido. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Mas o Espírito sempre vence. O Espírito sempre vence, meu amado. Então, presta atenção aqui, olha. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido. Ele está falando com os eleitos aqui. E vamos ver o que foi que ele disse. Para aqueles que creram, tá? Presta atenção. Disse, pois, Jesus, eu já estou terminando, tá? 8:31, eu já estou terminando. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. 2 pontos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que significa isso aqui? Significa que ele está dizendo, olha, se vocês crerem em mim, mas vocês têm que permanecer crendo. Se vocês permanecer crendo, né, de fato, vocês são os eleitos, vocês são escolhidos. Vocês entendem, meu amado? E ele disse, responderam-lhe, somos descendência, aliás, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade do qual o eleito de Deus tem que conhecer hoje? A graça, o evangelho da graça, o ministério do Espírito. Viver somente por fé. Entende, meu amado? Essa é a libertação da qual ele está falando. Para se libertar do engano. Para se libertar dessa mentira que esse cão prega para você e que te mantém escravo dessa sinagoga que eles chamam de igreja. Então, essa e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A graça, que vocês não conhecem. Então, quando é que vai haver uma libertação da tua mente? Isso aqui é a libertação da mente, meu amado. Está falando aqui a libertação da mente, do engano do pastor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 32 ele diz, olha, responderam-lhe, eles lá, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Eu não entendi nada.
Não entende nada. E ele diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Eles lá cometeram o pecado. Qual era o pecado? A transgressão da lei. O escravo, ele se referindo aqui às coisas terrenas, ele diz, o escravo fica sempre na casa. O escravo não fica sempre na casa. Ou seja, a qualquer momento pode ser mandado embora. O filho, sim, para sempre. Está entendendo aí, meu amado? De que está se falando? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entende? Ele está falando aqui de quê? Da libertação, da qual eles seriam libertos da lei. Aqui já é outro entendimento. Cristo veio para libertar eles da lei, os judeus. E libertou. Como? No cumprimento da lei, que o teu cão te mantém na lei, não te libertou. Deus nos libertou da lei e ele te escravizou. E ele diz no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Está vendo, meu amado? Está vendo aí? Se a palavra de Deus não estava nele, é porque eles não eram para crer, era filho da perdição. Então, meu amado, o que é que você tem que fazer? Se libertar da tua igreja, se libertar do teu cão, porque Cristo, ele já nos libertou. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se submeteis de novo ao jugo de escravidão. Não faça isso, não faça aquilo, subir monte, descer monte, dar o dízimo, ir para a macumba da Santa Ceia, que não é ceia, é Páscoa. Não corta o cabelo, não pode usar bermuda, não pode ir para a praia, não pode assistir televisão. Meu amado, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se submeter de novo ao jugo de escravidão. Isso aí que está aí fora é uma escravidão. Todo o sistema religioso, de uma maneira geral, eles mantêm vocês cativos, dentro desses cativeiros chamados igreja. E que eles não pedem nem resgate, porque o resgate é te roubar, é te saltar a tua vida inteira, meu amado. Até você morrer, e depois vem os teus filhos, vem os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos, quintonetos, tudo! Então, meu amado, olha, dito essas coisas, eu desejo que vocês tenham entendido alguma coisa e que só vocês podem tomar providência. Os eleitos, tá? Como? Dando um chute nesse cão guloso e mandando ele trabalhar. Graça e paz.